talvez seja uma das leis menos conhecidas no país. Nós falamos muito do ECA, nós falamos muito da Lei Maria da Penha, nós falamos muito da lei de licitação, mas nós não falamos de juventude. E quando falamos de juventude, geralmente nós falamos de juventude na perspectiva de trabalho. Como se diz, o pedreiro vai fazer do seu filho um outro pedreiro, o marceneiro vai fazer do seu filho um marceneiro, vai matar o seu filho dentro daquela marcenaria. É como se diz assim, se o pai do Chico Buarque fosse pedreiro, vamos transformar o Chico Buarque em pedreiro, vamos transformar o Caetano Veloso, e não temos uma perspectiva de juventude mais ampla, como desenvolvimento da cidadania, como participação, como espaço para elaborar novos talentos. Nós temos aquela mentalidade fordista que o filho do fulano tem que ser o fulaninho, o filho do médico tem que ser médico. Se meu pai gosta de medicina, é ele que tem que fazer medicina, não sou eu que tenho que fazer medicina. Se meu pai gosta de arquitetura, é ele que tem que fazer arquitetura, não sou eu que tenho que fazer arquitetura. Então, a juventude é sempre, quando no contexto político, quando ela é elaborada, é sempre relacionada à atividade trabalhista. Mas essa fala foi para ajudar as despesas da família. Olha, companheiro, também com uma outra visão. Companheiro, essa fala que eu falei aqui foi fala de estudantes. Eles estão na universidade, estão estudando, e a falta de perspectiva de futuro. De futuro, então. Nós não passamos por isso. Nós não passamos por isso, porque nós nem pensávamos em futuro, nós pensávamos no presente, quando vivíamos a nossa juventude. Trabalho, porque eu acho que a sociedade, o problema não é só trabalho. Digamos que todo mundo tivesse trabalho hoje, nem por isso a sociedade estava numa boa. Vamos falar, todo mundo hoje tem trabalho, todo mundo ganha no mínimo 5 mil reais por mês. Mesmo assim, a sociedade brasileira estaria totalmente desajustada. Eu nunca vi que a juventude hoje, ela é muito mais, eu penso, que ela tem uma consciência maior de estrutura política e estrutura social do que a juventude da minha época, por exemplo. Então, eu acho que a visão de realidade deles hoje, eu penso que seja maior, dessa perspectiva de estrutura. E quando se enxerga isso, se vê realmente por que eu estou estudando. Quando eu saio da universidade, não há perspectiva de trabalho. Olha, um exemplo que eu vi, na semana passada, um engenheiro, 27 anos, vocês devem ter visto na TV. Engenheiro, ele foi para os Estados Unidos, lá um engenheiro vai para lá para trabalhar, fazendo mão de obra de pedreiro, né? E não de engenheiro, mas ganha mais do que o engenheiro daqui. Só que aconteceu um acidente com ele, e ele está praticamente para ficar paraplégico. E não tem nem como voltar para o Brasil, nem como realizar o tratamento lá. Então, essa é a perspectiva do jovem. Quer dizer, quando ela vem o assunto do engenheiro de novo, foi da última reunião e agora de novo, né? Mas, quer dizer, a pessoa forma para ser engenheiro e aí não tem uma perspectiva de trabalho condizente com a sua formação, ou quando você escuta aí tem 14 milhões de desempregados, mas não é só 14 milhões, porque as pesquisas do IBGE... É interessante abordar a juventude também fora do âmbito da universidade e fora do âmbito do trabalho. Existe juventude fora desse âmbito. Existe uma juventude fora do trabalho, existe uma juventude também fora de universidade. Eu acho que isso é muito mercantilizar a juventude. Não, eu acho que, na verdade... preocupação com esse tema Deixa eu só organizar a conversa de vocês dois. Abordado como a juventude vai ser... É o Zezinho que vai ocupar o trabalho do Zé, que é o pai dele. Tá entendendo? O pai vai morrer e ele vai continuar sendo o pedreiro, o marceneiro, o borracheiro. E, para mim, isso... Vocês me desculpem a expressão, mas se a vida for só isso, é uma bosta. Se a vida for só isso, é uma bosta. Se a vida for só trabalhar e ganhar dinheiro, é uma bosta. Porque a vida tem mais coisa. Fazer uma treva aqui.
O Brasil tem que ter brasilidade, a juventude tem que ter mais coisa além disso. A juventude não pode ser abordada só como trabalho. Olha, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer, assim, Adalberto, quantos minutos? Porque o Adalberto começou um raciocínio, aí conclui o seu raciocínio e passa para, né? Mas tá bom, o debate é legal, tô gostando. Ele fez esse propósito, que ele sabia que eu só coloquei minha visão para dar uma disrupção um pouco, porque eu tenho dificuldade em alguns temas só mercantilistas. E a minha formação, eu sou formado em economia e direito. Eu ia perguntar a sua formação. Mas eu tenho uma dificuldade quando as pessoas abordam temas e joga só o mercado como referência. É igual quando o cidadão fala assim, mas eu sou contribuinte, eu mereço isso. E se você não fosse contribuinte, você não merecia? Que porra de contribuinte, cara? Nós não somos um mero pagador de impostos, não. Nós somos cidadão. Se o cara não pagar imposto nenhum, ele merece ter dignidade da mesma forma do que aquele que paga. Porque aquele que paga geralmente explora o que não paga. Tá entendendo? Então, eu tenho horror dessa visão mercantilista, que o jovem vai ter futuro se ele tiver um emprego. Aí ele vai ter um emprego e vai chegar em casa e vai quebrar a cara da mulher dele. Depois eu quero falar sobre isso. Ele vai quebrar a cara da mulher dele. Ele não tem um senso de brasilidade, ele não tem um senso de cidadania, não tem nada. Ele é um cara que sabe ganhar dinheiro. Tá entendendo? Ele é um cara que conhece a eficiência. Ele sabe ganhar dinheiro. Mas essa juventude é tudo que nós devemos nos livrar dela. Eu prefiro o jovem maconheiro que não quebra a cara da mulher do que aquele que ganha 30 mil por mês e quebra a cara da esposa. Eu prefiro aquele maconheirinho que toma uma cervejinha, que o amigo paga e não gasta nada, do que aquele que ganha 30 mil, é publicitário, é médico, é economista, é advogado, e é um bosta na sociedade. É o que nós temos aí. É o que nós elegemos, é o que nós optamos em 2018, é essa opção, é essa sociedade que nós temos. É a sociedade que os nossos filhos têm grande chance de morrer na esquina. Por quê? Não tem um mínimo de brasilidade, não tem um mínimo de romantismo, não tem um mínimo de juventude. É isso que eu quero. É essa juventude que eu quero discutir. Juventude para arrumar emprego, criar emprego é a coisa mais fácil. Basta a economia crescer. Se a economia crescer, nós precisamos de pobre para trabalhar. Criar emprego é a coisa mais fácil que tem no país. Criar emprego não é um problema brasileiro. Existem outros problemas. Marta? Certo. Vamos se inscrever. Depois da Marta e eu. Tá. A minha tréplica é a seguinte, você tem razão em vários aspectos, que eu acho que você tocou no assunto relacionado à questão moral, formação de valoração. A formação da personalidade, né? Essa formação da personalidade, ela se dá com a educação, né? E muitas vezes essa educação humanizada, ou mesmo dentro de uma vida cristã, né? Ela foi exacerbada. Por quê? Porque o ensino religioso, por exemplo, foi proibido nas escolas, né? E parece que vai voltar, mas de uma forma sem ter tendência religiosa. Não deveria, porque o Estado brasileiro é alguns são favoráveis, outros não, mas isso... Eu acho que não deveria ter religião. Você já falou. Você vai ter a sua tréplica aí. Você vai ter Vamos nos inscrevendo. Agora já falei. Imagina. Vamos fazer o seguinte, olha. A formação dele... Com 5 minutos, eu aviso. Para poder passar a palavra para o outro. Ele é economista, né? Eu sou formada em letras e direito, né? Então, eu tenho a formação humana, né? E eu vejo que a questão educacional ela é principal nesse aspecto aí que você está falando. Porque para se formar um cidadão, é necessário ter essa educação. Educação de qualidade. E educação, não somente dos conhecimentos que foram alicerçados através dos milênios, né? Mas também essa educação, vamos dizer assim,
da personalidade, né, que eu acho que é de extrema importância, né, do que é correto, do que é moral, né. Eu acho que essa educação realmente, ela deixou a desejar para muitos, né, o que é o certo, o que é honesto, o que é verdade. Então, assim, nós vemos todos esses valores caírem por terra, principalmente com relação ao crescimento da internet e da mídia, né, porque tudo fica à mostra. E fica à mostra, muitas vezes, defeitos e erros que são gritantes, eles ficam até maiores devido à repercussão que se dá, né. Mas eu penso que, desde a minha infância, e mesmo a infância do meu pai, dos meus avós, né, nós tivemos essa educação do trabalho. Porque o trabalho dignifica a gente. Né? À medida que nós trabalhamos e temos o nosso salário, nosso rendimento, a gente tem perspectiva, sim, de ter uma vida digna e também de formar uma família. Porque é muito duro não se ter trabalho e não ter como formar uma família. Muitos jovens não têm condições de formar família. Isso é muito, vamos dizer assim, é algo gritante que ninguém olha. Eu nunca vi ninguém dizer sobre isso, sobre a formação das famílias, por exemplo, no Estado brasileiro, entendeu? Não vejo. Eu vejo as religiões falarem, mas o Estado falar sobre isso, sobre a formação das famílias, e dar dignidade através do trabalho, e ainda assim, a partir do trabalho do jovem, até do menor aprendiz, que é de fundamental importância. Então, eu vejo o trabalho em conjunto com tudo isso que você falou, companheiro, que é importante, essa valoração, essa formação da personalidade para a honestidade, para o bem, né, para a verdade, porque é muito triste, muito doído nós vermos tantas mentiras e acharmos que tudo isso é normal. Ver tanta coisa errada é achar que tudo isso é normal. A pessoa fala uma coisa hoje, na mesma hora fala outra, e aí constata-se que é mentira, e as coisas vão tornando um volume muito maior, né? E os jovens, as crianças, ficam sem perspectivas de exemplo para ser seguido. A começar pelos pais, né? Pela família, e pelo que vê na mídia, pelo que vê na TV, pelo que vê na internet. 4 minutos, Márcia. Quantos minutos? 4 minutos, você tem mais um. Passou? Tem mais dois? Mais um, Mais um. Então, aí eu vou reforçar a questão da educação. Por isso a educação ela tem que ser primordial, e tem que ser uma educação de qualidade, né? Não se pode renegar a privatização da educação, quando nós vemos a questão das camadas sociais mais vulneráveis, que necessitam de educação pública de qualidade, e que muitas vezes nós não vemos essa qualidade em todas as escolas, vamos dizer assim, do Brasil, não é? Tem escolas no Brasil que têm uma certa deficiência até de formação de professores nas escolas. Então, quando nós falamos da juventude, nós estamos falando da educação dessa juventude. Se não é para o trabalho, a formação dela como ser humano, como aquisitora dos conhecimentos através dos tempos, né, que nos são repassados, mas, ao mesmo tempo, de se ter criatividade para elaborar novos conhecimentos, né? E mesmo a formação, que vem também à tona, né, a formação do ensino médio, seja ele para a continuidade dos estudos na universidade, seja ele, mesmo sendo técnico, né, já para dar uma formação de trabalho para essa juventude. E vejo também que há necessidade de estudos, né, relacionados a essa juventude e as perspectivas de tipos de estudos e trabalhos, porque eu acho que os cursos, eles têm que estar alinhados com os trabalhos. Seu tempo, mãe. Finalizei. Para mim, trabalho é primordial. Formação, tão quanto formação, do que você falou, formação humana. Essencial. Muito bom. Adalberto, quer falar? Como importante é vocês aqui?
Vou passar a minha vez. O que eu queria falar é que o trabalho também, eu acho o trabalho interessante. Eu não gosto de abordar esses temas ligados simplesmente a trabalho. É quase que como se fosse uma política dirigida ao pobre, à juventude pobre. Ou seja, a juventude bem engajada, a juventude de família de classe média alta, de família de classe alta, não precisa ser abordada. Nós precisamos falar da juventude pobre, é do cidadão que precisa ajudar a família em casa. Então, sempre ligado ao trabalho. E é sempre um trabalho precário, é sempre um trabalho que não vai engrandecer a pessoa em nada, é sempre aquele trabalhozinho na sequência do papai, na sequência do vovô, o vovô que era lavrador e o filhinho que vai ser lavrador, o vovô que era marceneiro e o filhinho que vai ser marceneiro, tá entendendo? Eu acho interessante a rede abordar a juventude enquanto participação política, a juventude enquanto participação cultural, enquanto participação em cidadania, enquanto projeto de futuro, tá entendendo? Eu quero juventude. Eu não quero transformar o Chiquinho Buarque em marceneiro. Eu quero transformar o Chiquinho Buarque em Chico Buarque. Está entendendo? Agora, se o Chiquinho ele tiver talento só para marceneiro, não tem problema. Mas eu quero que ele tenha expectativas de ser o Buarque. Eu quero que o Caetano tenha perspectiva de ser o Veloso. Que ele não seja simplesmente o frentista do posto de gasolina do setor que ele mora. Porque dá a impressão que política de juventude é resgatar o cidadão para ele não ser delinquente. Olha, para você não ser preso, você vai ser frentista do posto de gasolina, você vai ser borracheiro, você vai ser não sei o quê. Essa política de juventude, para mim, é um fracasso. Essa é a política de juventude que nós temos. E trabalho não é isso tudo que nós fomos educados falando de trabalho, não. Tem gente que nunca trabalhou e é milionário. Trabalho não tem esse valor todo na sociedade. Nós temos um misticismo que trabalho é isso, que o cara trabalhador é honesto. Não, eu posso ser extremamente trabalhador e desonesto. Eu posso ser trabalhador e ser estuprador. Eu posso ser extremamente trabalhador e ser extremamente delinquente. Eu posso ser um político extremamente operoso e ser corrupto. Até pouco tempo, no imaginário político brasileiro, tinha um político paulista que falava, olha, eu sou corrupto, eu roubo, mas eu faço. E ele foi eleito várias vezes, ficou preso aí, parece, por alguns dias, vai morrer e foi referendado isso aí dele. Então, nós temos que parar com essa bobagem de que honestidade e trabalho andam junto. Você pode ser extremamente trabalhador e desonesto. E você pode ser um preguiçoso e desonesto. Eu não sou preguiçoso, não, tá? Estou me defendendo, não. Mas você pode ser um extremamente preguiçoso, detestar trabalho e ser desonesto. Eu lembro de uma primeira audiência criminal minha, uma promotora ficou falando o tempo todo para um cliente meu, você trabalha? Você trabalha? Aí eu, para combater a promotora, eu falei, excelência, a promotora está o tempo todo perguntando se meu cliente trabalha. Por que ela está perguntando se ele trabalha? O que tem a ver trabalho com o crime com o qual ele está sendo acusado? O que tem a ver o trabalho com o crime? A sociedade tem uma mania de que trabalho é quase que um deus. A pessoa é trabalhador, é o cara. Não, cara, você pode ser um trabalhador e ser um bosta. Ser nocivo à sociedade. E eu acho que, geralmente, o cara mais nocivo à sociedade, ele é dinâmico, ele é operoso. Tá aí os políticos. Todos os políticos são trabalhadores. Ou você acha que o cara chega a ser presidente da República sem ser dinâmico, sem ser esforçado, sem ser talentoso, sem ser dedicado? O cara chega a ser governador sem ser dedicado? Ou um preguiçoso chega a ser presidente da República? Chega! A ser... Não chega, não. Vamos falar a verdade. Nenhum chegou. Ele mais um minuto, Adalberto. Talento para saber. Então, eu rechaço isso. Essa questão de trabalho
como um valor inigualável na sociedade, eu rechaço e acho isso uma tremenda besteira. É um truísmo, é um clichê que as pessoas que não querem raciocinar e falam, tem que ser honesto, tem que ser trabalhador, tem que ser não sei o quê. Rapaz, se eu tivesse uma filha e ela namorasse um trabalhador violento, eu preferiria 1000 vezes que ela namorasse um cheirador de cocaína, rico, pacífico. Tá entendendo? Eu detesto isso. Nada de essa questão de colocar o endeusamento no trabalho, meu amigo, eu rechaço. Isso, para mim, é velha política, é oitocentista, é lá no século XVII. Tempo, Adalberto. E tchau. Marta, eu só vou colocar uma pimentinha aqui e vou te passar a palavra. Vocês dois abordaram a questão do Adalberto. Eu vou fazer uma compilação até de uma leitura de alguns livros que eu fiz e com um destaque para um historiador, que é o Yuval Harari. Ele falou que para você ter uma sociedade equilibrada, você precisa oferecer para as pessoas, para o cidadão, 3 elementos fundamentais: ocupação, renda e propósito. Esse deveria ser o papel do Estado como um mentor de uma sociedade saudável, né? Então, por outro lado, a Marta abordou a questão da família. Você pode ter uma ocupação e uma renda e um propósito não necessariamente lícito. E interessante, o tráfico faz isso. Ele oferece ocupação, renda e propósito, e por isso ele capta jovens para o tráfico, né? Os grupos terroristas usam essa estratégia, ocupação, renda e propósito. Eles captam muitos jovens ao oferecer isso, né? E o propósito, às vezes, com um índice muito forte, inclusive o indivíduo é capaz de morrer por um propósito. Esse é o ponto. Qual que seria, então, um ponto que faria diferença? É o Estado, além de mentorar essa possibilidade, fazer o que a Marta falou, na formação, inserir os valores que transformariam essas atividades em lícitas, na formação da família, na formação do jovem, onde ele teria uma educação que ajudasse ele na formação dos valores. Tecnicamente, uma pessoa que detém o conhecimento de montar bombas, ele pode ser um desarmador de bombas ou um armador de bombas, né? Então, a educação em si não define o propósito. Esse é um aspecto, né? E só queria colocar esse aspecto. Em um outro ponto, o Brasil sofre também, os países subdesenvolvidos, eles sofrem um golpe quando eles investem na educação. Aí depois eu quero que vocês falem sobre isso. Nós vamos investir fortemente na educação. No final, as nossas melhores mentes ficam no Brasil? Gente, oi, estão me ouvindo? É só isso, entendeu? Eu só passei isso para vocês. Pode falar, Ronald. Então, eu vou precisar sair daqui a pouquinho, né? Então, eu só queria falar que eu concordo totalmente com o Adalberto, certo? Em praticamente tudo que ele falou, principalmente em relação ao endeusamento do trabalho, né? É colocado que o trabalho dignifica o homem, né? Concordo com tudo que ele falou. E aí vem mais também a questão da educação. Precisamos de mais educação. Qual educação? Essa educação mecanicista, né, que desde o ensino fundamental ensina simplesmente o pobre a ser mão de obra? Será que é essa? Não tem uma disciplina que ensina um direito constitucional, por exemplo, a gente saber dos direitos, né, garantias fundamentais, o básico. Não tem disciplina de empreendedorismo, até porque pobre não tem que empreender, pobre tem que trabalhar para os ricos, né? Então eu penso, que educação é essa? Chega na universidade, a mesma coisa, né? Tem quase discurso político, e aqui vai uma crítica à universidade particular, que na pública a gente ainda encontra ainda um discurso ainda mais voltado para a política, mas na particular não tem. Você vai lá, pega a disciplina e vai embora, tipo como se você fosse uma máquina, como se você fosse um robô, né? Não se valoriza o ser humano como ser humano, mas sim como uma mão de obra. Então eu penso, que educação é essa que a gente quer para a gente e para os nossos filhos, né? Essa educação para continuar formando mão de obra, né? Então eu concordo plenamente com o Adalberto, e é isso que eu tenho pensado e tenho lido sobre, né? Não, gente, para. Então, é isso. Esse é meu ponto de vista, meu posicionamento. E é isso. Eu também prefiro que minha irmã
namore um cara drogado, mas que respeite ela e que não bata, do que uma pessoa, um cidadão de bem. Hoje eu tenho medo de ouvir fulano é um cidadão de bem. Tenho. Igual muitas pessoas falam da família tradicional. Aí eu olho e pergunto, qual família tradicional? Aquela que o cara engravida a menina e vaza fora, nunca volta para dar um oi, nem para saber se o menino morreu ou se precisa de alguma coisa? Qual família tradicional? Aquela que o cara bate na mulher todo dia praticamente, aquela que o cara chega, se sente e faz a mulher de escrava. Essa é a família tradicional que a gente defende? É isso? Né? Então eu concordo com o Adalberto em tudo. Tipo assim, você foi perfeito na sua fala, no meu ponto de vista, tá? Marta? Bem, quando eu falei da educação, eu falei ela dos dois prismas, né? Não é o prisma da formação, né? E eu, como professor de língua portuguesa, eu tenho certeza que eu tenho dado essa formação plena, em todos os aspectos. Tanto de estudo de textos normativos, de todos os gêneros textuais e literários, como produções orais e produções de textos relacionados, no plano de alfabetização. Não é fácil lecionar a língua portuguesa nesse país, mas eu cumpri meu papel na educação pública. E vejo que a questão da formação, ela é extremamente importante, né? Nós temos que discutir a formação que estamos direcionando aos nossos estudantes, o futuro que nós queremos desses estudantes, seja para atender o mercado de trabalho, seja na sua formação como ser humano e detentor dos conhecimentos, né, que nós vemos que os níveis de leitura no Brasil são baixíssimos, assim como os níveis de criticidade, de entendimento. Isso é mais grave do que qualquer outra coisa. O não leitor, né? Não é somente saber das letras e das palavras e das frases e achar que se entende, né? Não entendo. Eu acho que o mais grave no Brasil é isso, é o analfabeto daquilo que escuta, daquilo que lê e daquilo que vê. Isso é o mais grave. E eu continuo percebendo que o trabalho é a base para a formação da cidadania. Por quê? Porque eu vejo também famílias carentes, que a maior parte são mulheres que estão, na verdade, sustentando seus filhos a trancos e barrancos, sem profissão, e algumas alcançaram até a formação do nível médio, mas a maioria pararam os estudos, e que não tem um homem ao seu lado. Na verdade, essas mulheres estão criando órfãos, o que é mais grave, por conta da falta de política, uma política qualitativa, tanto de educação como de trabalho. Nós não podemos tirar o trabalho da condição humana. E outra, se eu tivesse filha, eu não iria querer que minha filha namorasse um cara drogado, não. Sabe por quê? É triste você ver um jovem drogado. A drogadição é uma doença que tem que ser tratada. E é outro fator também que no Brasil não se olha. São muitos que se encontram, muitos jovens adolescentes que se encontram na drogadição e que não há um trabalho realmente direcionado aos tratamentos psiquiátricos e psicológicos dessa juventude. E que atravessa até a fase adulta dessa maneira. E é muito triste, afetando diretamente a constituição da família. São vários fatores que alteram a constituição da família. Pai, mãe, filhos. Imagine quanto que se aumentou o número de divórcios no nosso país.
quanto se aumentou a questão de uniões estáveis no nosso país, desde que houve a alteração legislativa disso. Né? Por que no Brasil, né, não se tem a cultura do casamento? É outra coisa que nós temos que discutir, ué. A formação da família, né? Porque quando nós vemos aí um número alto de mulheres que tentam sobreviver com os seus filhos, que homens as deixaram, é muito triste, que vivem de cesta básica, de ajuda, porque não dão conta, porque são diaristas, mesmo tendo nível médio, continuam diaristas, porque não tem trabalho, não há política de trabalho nesse país. Por que eu tive um trabalho? Porque eu fiz a minha formação foi do magistério no ensino médio. 5 minutos, Marta. Depois fiz uma faculdade. Mas no ensino médio mesmo, eu já tive um trabalho no IBGE, que é o trabalho que eu me aposentei, de nível médio. E continuei, fiz o concurso para professor, fui lecionar, depois que eu me formei em letras. Depois formei em direito, mas sempre estudando e trabalhando. Sempre. Então, eu vejo o meu exemplo, vejo o exemplo dos meus irmãos, vejo o exemplo da minha mãe. Você se olha, você se espelha, né? Agora, o que é o ideal? Nós podemos até discutir o ideal. Agora, a realidade é dura e é sofrível, né? Porque eu vejo famílias de mulheres com crianças e muitas vezes avós também, que não têm como sobreviver, não têm autonomia, porque não estudaram. Ou mesmo estudando, tendo um certo nível, não conseguem trabalho. Bom, bela reflexão. Mas eu queria que o Gilmar falasse, porque o Gilmar é do Ministério do Trabalho. Gilmar? Boa noite, meus amigos. Boa noite. Gilmar, está com você a palavra. Boa noite. 5 minutos franqueados. Não, hoje eu já participei de tanta reunião, hoje eu bati recorde. Começou 9 horas da manhã, terminou 4 da tarde. Foi 6 horas de reunião hoje. Participamos, foi boa. Foi boa, muitas informações lá da rede nacional, os estados. Realmente eu acho que o Brasil, que eu digo assim, o Brasil rede, está unido no propósito da cláusula de barreira, procurando assim, uma saída para essa situação toda. E eu acho que tem muita gente empolgada. Foi interessante a reunião hoje. Tem mais gente empolgada do que pessoa desanimada. Isso já é muito bom nessa pandemia, nessa situação que nós estamos passando. Eu vi isso como ponto positivo, muito bom. Mas esse debate aqui da juventude, até que eu tentei, eu entrei no Google, vi a situação da juventude em Goiás, li um pouco do Instituto da Juventude, né, do Estatuto da Juventude, e também para crescer aqui, para melhorar o debate, eu convidei 4 jovens conhecidos meus, para que eles trouxessem a realidade dele, do jovem goiano, mas infelizmente, mais uma vez, eu não tive sucesso nos meus convites. Realmente, essa pandemia, esse distanciamento, assim, afastou as pessoas de mim, porque antigamente eu convidava as pessoas, e pelo menos ela me retornava, não posso, dos 4 que eu convidei, 5, 6, só um que falou que, dois falou que talvez participariam e não vieram participar. É lamentável, né, as pessoas, mas eu entendo que o momento é muito ruim para todo mundo. É um momento de instabilidade emocional, de dificuldade de relacionamento, de medo, de tudo isso. Mas eu vou ouvir mais hoje aqui. Fiz uma pergunta para o Adalberto. Interessante o que vocês falaram aí. Como é que está o jovem goiano? Como é que está a expectativa? Por exemplo, o passe livre. O passe livre é só para o jovem de Goiânia, da Grande Goiânia e de Anápolis. Outros estados, outras cidades goianas já não têm o passe livre. Já está aí, eu acho que o Verde, o governador, não passa o passe livre para esses estudantes, para esses jovens. Será que a prefeitura de lá passa? Não sei, também não procurei me informar.
Mas é isso, realmente é muito temas aí para saber como é que anda a juventude, né? Você vê o pessoal da UFG nesses movimentos que eu participo com a Marta, o pessoal do DCE da UFG está muito desmobilizada com relação fora Bolsonaro. Por quê? Porque estão todos apreensivos da UFG fechar as portas, da universidade pública fechar as portas. As pessoas não estão se manifestando dentro da UFG. Um receio danado. Agora, por outro lado, eu não tenho esse índice, mas mais de 70%... Ah, não, minto, porque melhorou depois das cotas do PT. Antigamente, era mais gente rica que estava na UFG, mas hoje melhorou bastante. Eu acho que eu tive vendo esse índice, por isso que eu acho que é interessante, gente. A gente tem que... É tanto índice, né? O Adalberto, que é economista, é tanta coisa para a gente estudar, porque eu acho que eu estou evitando falar assim sem propriedade. Porque eu acho que hoje a UFG tem muito mais pobre, muito mais negros do que gente rica hoje na UFG, depois do governo do PT. Isso é interessante, mas eu não tenho certeza. Vou até pesquisar. O Ronald saiu, né? E o Ronald estuda lá, trabalha lá, ele poderia informar isso para a gente, mas eu acho que melhorou bastante o acesso do pobre, do jovem de classe baixa às universidades federais. Mas como é que nós vamos fazer para manter essas universidades públicas e crescer mais? Como é que está a UEG? E uma coisa interessante, depois dessa pandemia e também com esse governo Caiado, parece que a gente, assim... parece que as pessoas... A maneira do Caiado administrar é uma maneira, assim, bruta, que parece que a gente não tem as informações. Por exemplo, nunca mais eu ouvi falar de UEG. Como é que está a UEG? Parece que o pessoal perde a voz quando assim, antigamente a gente tinha mais informações. Será que o Caiado sente em cima e proíbe todo mundo de divulgar, ou a gente não está tendo mais informação só de pandemia? Deve ser isso também. Eu não sei mais como é que está o UEG. A UEG viu num processo aí de falência. O reitor não era eleito pela classe acadêmica, me parece que agora é eleito pela classe acadêmica, foi um avanço. O orçamento da UEG era menos de 1% do PIB goiano. Parece que foi aprovada uma lei aí que é 5% do PIB goiano. Mas é isso. Vou ouvir mais o Adalberto hoje aí. Como é que está o jovem goiano? E a educadora Marta também. Como é que está o jovem goiano e o jovem aqui de Goiânia? Qual é a perspectiva? Obrigado. Adalberto. Obrigado, Edilmar. É o seguinte, nós sempre temos que, em termos de política pública, o Estado, o país, sempre tem uma política pública. Ou de um jeito, ou ela é formal, ostensiva, ou sempre tem. Nós sempre tivemos política para a juventude. Mas, agora pegando o gancho do que o Gilmar falou aí, por exemplo, o jovem negro. O jovem negro sempre foi para a borracharia, foi para a marcenaria, foi para ser frentista. Quando ele tinha muito talento, ele era jogador de futebol. Tira a foto da seleção brasileira. Ali está o Brasil. Tem um branco, tem um alto, tem um baixo, tem um preto. Tira a foto da CPI da Covid. Qual o negro que está lá? Qual o senador negro que está lá? Então, existe uma barreira. Existe uma barreira. Esse trabalho que sempre tivemos para o jovem, nós já tivemos programa aqui em Goiás, pró-jovem, pró não sei o quê, aprendiz, que é sempre para o cidadão se martirizar, ser aquilo quase um pouquinho pior do que o pai era. E uma classe, tá entendendo? Se você tira a foto da seleção brasileira, você tem lá, vamos falar dos mais antigos, você tinha o Zico, você tinha o Sócrates, mas você tinha o Toninho Cerezo. Cadê o Toninho Cerezo lá do STF? Cadê o Paulo Isidório do Tribunal de Justiça goiano? Não tem o Paulo Isidório no Tribunal de Justiça de Goiás. Não tem o Paulo Isidório no STJ. Mas nós temos na seleção brasileira. Nós temos o Marcelo lá na seleção brasileira. Está entendendo? Mas nós não temos lá no STF.
É esse trabalho que nós sempre propugnamos aí, ó, que a Constituição fala, o trabalho é o primário da ordem social. Isso é uma balela. É outro trabalho que nós precisamos. Pode ser até trabalho, mas temos que definir que trabalho que é esse. Em políticas públicas, qualquer tema é relevante. Qualquer tema é relevante. A definição, o conteúdo desse tema que é interessante. É igual você falar, educação é importante. Mas que educação? Qual é a educação que é importante? Educação para deixar essa sociedade desse jeito aí? Agora, a educação que quebra a barreira, a educação que gera cota, que leva o cara para fazer medicina, que leva o preto para fazer medicina, que leva o pobre para fazer medicina, essa educação é importante. Agora, essa educação que eu pego o Ricardinho, filho do Dr. Rassi, que vai ser médico, essa educação não importa para mim. Será que ele é bom mesmo? Nós crescemos falando, ó, quem passa em medicina é o cara mais inteligente do mundo. Não era inteligente não, cara. É porque ninguém tinha acesso à educação. O pobre não conseguia estudar. Então, aquele que era rico e estudava um pouquinho, era lá. Ele fazia ele tirava 7 em química, 7 em biologia, ele era médico. Não é porque ele era gênio, não, cara. Ronaldo Caiado é médico. O Ronaldo Caiado é gênio. Aí todo mundo falou, o cara passou em medicina. Ué, ele passou em medicina porque o filho dele estudava lá no pré-médico, tirou 7 em biologia, tirou 7 em inglês e tirou 7 em química. E o filho do Zezinho lá da esquina trabalhava na borracharia. Ele ia ser o quê? Quando ele fosse extremamente esforçado, ele ia fazer um curso de contabilidade. Tá entendendo? Esse trabalho a gente não quer, moço. Esse trabalho é medieval. Esse trabalho que a gente fica... essa família que a gente está defendendo, nós temos que tomar cuidado para não defender a mesma família que o Bolsonaro estava defendendo. Tá entendendo? Essa família cheirosinha, bonitinha, corrupta, vagabunda. Tá entendendo? Estupradora. Tá entendendo? Essa família que quer uma pretinha trabalhando na casa dela. Tá entendendo? Que a mocinha sai, trabalha lá no não sei onde, na concessionária, no estado, se prostitui um pouquinho, tem um carrinho legal e finge que tá tudo bem. Essa família hipócrita também não queremos. Eu também defendo a família, mas nós temos que falar que família que é essa. Porque palavra é a mesma coisa que você falar, eu sou o José. Mas qual o José que eu sou? Eu não sou o José da Bíblia. Eu posso ser o José. Eu não sou o José da Bíblia. Eu posso ser o Jesus, mas posso ser o refrigerante Jesus. Não sou o Jesus Salvador. É o conteúdo que nós temos que colocar. Eu acho que nós até podemos defender. Vamos defender o trabalho. Mas que trabalho? Nós podemos defender a família, mas não é uma família abstrata. Que família que nós vamos defender? É a família que meu pai é corrupto, mas só porque ele nunca foi preso, ele não cheirava droga, ele não fumava maconha, ele não bebia, ele era um cara mais ou menos... Aí no dia que ele morre, eu falo, aí vai lá um cara me dar um abraço e fala, mas seu pai era honesto. Mas ele estava lá no órgão dele, lá, fraudando licitação. É essa família que nós estamos querendo? Nós precisamos colocar conteúdo nessas palavras, em trabalho, em família, nisso. Porque senão eu posso chamar de família qualquer coisa que eu falar. Eu posso falar que esse copo aqui é uma família. E daí? Ele é uma família? Eu preciso dar o conteúdo que eu quero saber. Que trabalho que eu quero para essa juventude? Jogar ele na fábrica para matar o Chiquinho, que podia ser o Buarque, e transformar ele no marceneiro, que no máximo faz uma cama. Não é isso, não. Talvez ele tenha mais talento. Eu quero transformar o Caetano no Veloso. Eu não quero transformar o Caetano... o Caetano é honesto, mas ele é frentista ali do posto. Cara, não, se for para ser frentista do posto, meu amigo, é melhor que essa juventude morra. Eu quero essa juventude expandindo. Valeu. Marta, o que você está com vontade de falar? Então mesmo.
Vai lá, ele gosta de ficar cutucando, já viu, né? Ele radicaliza para ver o que a gente vai falar. Depois eu vou... Tá sendo gravado, aí eu vou colocar no grupo, tá? É o seguinte, companheiro. Você tem razão quanto à sua indignação, né? Segundo os dados do IBGE, a maior parte da população negra não tem acesso a trabalhos, não tem acesso à educação, grande parte do analfabetismo está na população negra. Mas eu assisti um vídeo hoje que eu achei super interessante, não sei se vocês assistiram, que é Saúde Sem Máscaras, e que todos lá são negros. Sabe onde estavam os negros nessa pandemia? São os médicos, as enfermeiras, os maqueiros, os agentes de saúde no SUS. Esses, com certeza, vieram lá do governo Lula, né? São os frutos do governo Lula que estão aí no SUS. Assiste esse vídeo lá. Super interessante. E os relatos, né? Do início da pandemia, que não havia as proteções, e, segundo a estatística também, a maior parte das mortes que teve no Brasil, o Brasil foi o que mais teve mortes de enfermeiros durante a Covid. Esses são os verdadeiros heróis desse país. Então, realmente, por que se criou a cota, né, para os negros? Por isso, porque eles não tinham acesso mesmo, não. Se não tivesse criado essas cotas, né, e devido ao número de universidades e faculdades no Brasil públicas, que não davam conta da população toda e não foram abertas, simplesmente privatizaram, abrindo faculdades, universidades privadas, que muitas são de propriedade de políticos, né, que estão aí. Na verdade, trabalhadores, políticos, sim, trabalhadores. Mas são as universidades públicas que realmente abriram caminhos, né? São empreendedores, trabalhadores, que sempre falam que o trabalho é fundamental para a sociedade. Agora, o trabalho continua achando que o trabalho é fundamental, sim. Porque eu, sem trabalho, como é que eu vou ter dinheiro? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou morar? Como é que eu vou ter família? E um homem sem trabalho, tem uma música do Gonzaguinha que é muito boa para isso, viu, que você está falando. Um homem sem trabalho não tem honra. E não tem mesmo, não. No Brasil, quem não trabalha não tem dinheiro. Às vezes, mas aí é que tá. Você não nasceu num berço. Não, você falou. Se ele não nasceu num berço de ouro, né, como nos países ricos, que tem muitas pessoas lá que nasceram no berço de ouro, não estão nem preocupados com nada disso, não. Né? Não vou nem falar de Brasil, não, né? Porque aqui é uma parcela mínima que são os ricos mesmo, né? A maior parte somos nós pobres mortais aqui que estamos tentando sobreviver, lutando pelos direitos trabalhistas, humanos, direitos públicos e etc e tal. Todas as formas de direito à dignidade humana, né, à vida. Mas, na verdade, esses grandes ricos estão preocupados com isso? Não, estão preocupados com isso não. Os ricos mesmo vão preocupar com o trabalho? Não. Eu acho que você está querendo falar desse tipo de pessoa, ser humano, né? O rico não precisa trabalhar, né? Não precisa nem preocupar com muita coisa, né, na vida. Agora, nós, simples mortais, temos que preocupar, sim. Né? E eu, sabe, esse vídeo me trouxe muita alegria, sabe, quando eu vi que todos eram negros. Muita alegria. E trouxe muita alegria o depoimento de uma lá, ela dizendo que quanto ela ficou feliz o dia que ela vacinou. Porque o quanto ela acreditou na ciência. O quanto é importante a educação enquanto ciência. Então, nós temos que valorar isso. Se nós não valorarmos a educação, nós vamos valorar o quê nesse mundo de meu Deus? Imagina se eu não tivesse tido educação, nem aqui estava falando com vocês, nenhum de vocês estariam aqui. Tenho certeza, porque esse poder de fala, de autonomia, de dizer o que pensa, de ser crítico, foi devido à educação que nós tivemos, todos os professores pelos quais nós passamos na educação, nas escolas. A formação das experiências humanas, vivências, foram importantes, mas essa educação que nós trouxemos,
que nos foi transmitida de N maneiras, N teorias educacionais, porque não importa qual teoria sobre a qual nós aprendemos, mas nos trouxeram aqui nesse ponto que nós nos encontramos. Por isso eu defendo a educação. A educação, ela humaniza verdadeiramente as pessoas, ela coloca as pessoas nos seus verdadeiros lugares, ela coloca o respeito às diferenças, às diversidades, à audição, à escuta, ao respeito pelo ser humano. É a educação que traz isso. Quando a educação ela é deficitária, realmente não há diálogo. Não existe diálogo. Mas existe autoritarismo, né? De achar que um é totalmente certo e o restante é totalmente errado, e onde bipolariza as ideias. E eu não acredito em bipolarização de ideias, sabe? Eu acredito em conversas, em escutas e em relacionamentos que nos fazem pensar e refletir sobre o que é melhor, vamos dizer, nas nossas escolhas. Isso é que melhora o mundo. Marcos, é muito bom a sua explanação, só que o Google agora vai ser mais rigoroso do que eu. Ele vai encerrar a sala e agora está limitado. Vai encerrar. Mesmo mudou, né? Isso. Então ele ficou mais rigoroso do que eu. Antes era eu que encerrava, agora é ele. Uhum. O Adalberto saiu, mas eu gostei muito de ouvir você. Nossa, eu não pensei que fosse por esse caminho, sinceramente. Mas tudo bem, né? É importante. Tudo é importante. Muito bom. Acho que a gente vai se conhecendo melhor. Eu tá gravando o vídeo, então eu vou reportar. O Adalberto voltou. Adalberto, a sala está se encerrando, né? O Google está mais rigoroso do que eu, né? Então, agradecer. Eu acho que é importante essa participação, porque o mundo não espera um melhor momento para nós conversarmos sobre os assuntos, né? Ele vai acontecendo independente desse debate. Então, aqueles que puderem participar do debate do mundo, está na hora, né? Adalberto. Tem uma pessoa aqui, você viu? Vai encerrar a sala, tá? Só estou avisando, então... Falta 5 minutos. Mas falta 5, mas tem uma pessoa aqui na sala. Muriele. É o Muriele. Muriele, dá um oi aí pra gente. Dá um oi aí. Estou aqui ouvindo o debate aqui, aprendendo com vocês. Foi igual fogo. Como é que está a sua candidatura? 2 minutos para encerrar a sala. Como é que está a sua candidatura, Adalberto? Como é que está a sua candidatura? Você tem contato com o meio sindical dos servidores públicos estaduais, Adalberto? Você conhece o pessoal lá? Está sem som. Adalberto, sem som. É o tempo de encerrar, pessoal. Ele tá sem Adalberto, som. você está sem som. É o tempo de encerrar a sala, é 1 minuto só, então... Eu tenho muito contato no Sindigestor, que é a categoria a qual eu pertenço. Mas por variados servidores públicos, inclusive segurança pública e outros aí, educação e muitos outros, Detran. A ideia é trabalhar esses conceitos que eu estou trabalhando aqui, mas dando conteúdo, não ficar repetindo. O trabalho é isso, a educação é isso, eu quero dar conteúdo para isso. Porque senão nós vamos estar reproduzindo o que nossos pais reproduziram. E eu gosto muito do meu pai, mas eu não quero reproduzir nada do que ele fez. Nossa, bom, meus amigos, deixa eu só... vai fechar a sala. Eu acho que eu sou melhor do que meu pai. Acabou. Muito obrigado a todos. A gente vai verificar uma forma de aumentar o tempo. Foi excelente. Eu acho que outros irão baseado em vocês. Muito bem. Parabéns para todos. Vamos organizar Valeu, gente. Tchau. Vamos organizar uma reunião. Servidores públicos estaduais. Nós vamos levantar. É trabalho, educação, juventude e gestão pública. Certo. Vamos chamar o servidor. Vamos seguir em frente. Vamos fazer uma rodada. Muito obrigado. Parabéns para vocês, Marta, Adalberto. Muito bom, foi muito produtivo. Muito produtivo. Tchau, com Deus. Muito bom.